Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal Super Vendedores. Hoje eu vou conversar com o Leandro Tisha sobre 5 técnicas avançadas de prospecção para você aumentar suas vendas em apenas 3 meses. Tá a fim de descobrir? Então assista a nossa entrevista. Roda a vinheta, vamos começar. Antes da gente começar, eu quero que você, Lê, se apresente para quem está assistindo você nesse momento. Olá, sou Leandro Tisha, diretor comercial da Inbound Business Educação Empresarial. Nossa empresa ajuda as empresas a vender mais, melhor, parar de perder vendas com foco em lucratividade e somos da cidade de Piracicaba. E eu espero contribuir muito para o seu crescimento e principalmente para os seus resultados. Bom, o tema é prospecção, técnicas avançadas. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você, como definir o perfil do seu cliente ideal? Dos maiores desafios dos vendedores e gestores é conseguir definir um perfil de cliente ideal. Para definir o perfil do cliente ideal, nós temos um caminho que é o inicial. Primeiro é segmentar a nossa carteira, que é uma forma da gente conseguir identificar quem é o cliente que traz lucro, quem é o cliente que traz volume para a nossa empresa. E um dos erros maiores é você definir o cliente somente por faturamento, até porque você precisa identificar qual que é o perfil da venda da sua empresa. Se você busca muito mais faturamento ou se você busca mais lucratividade ou volume. Então, após você segmentar a sua carteira de clientes, fazer um estudo para ver se o que você precisa eu preciso de mais volume na minha empresa. Então, nem sempre quem traz mais volume é quem traz mais lucro. Perfeito, né? Perfeito. Então, automaticamente você começa a ter uma base para definir o seu perfil de cliente ideal. Tá. Vamos dar um exemplo de que você tem o seu perfil de cliente ideal, aquele que traz mais faturamento para a sua empresa, traz mais volume, né? Automaticamente você vai ver ele na sua curva A, se a gente dividir a carteira numa curva ABC, ele vai estar posicionado na sua curva A. E aí vale uma reflexão, né? Normalmente as empresas elas estão enquadradas em Pareto. 20% dos seus clientes eles trazem um resultado de 80% do faturamento da sua empresa. Certo. Já vale até ligar um botão de alerta para que você automaticamente já saia dessa lei de Pareto, né? Ou diminua, né? Exato, porque se você perde um cliente aí da sua curva A, você acaba diminuindo e muito o faturamento da sua empresa e acaba prejudicando. Então assim, para eu enxergar o meu perfil de cliente ideal, primeiro eu olho para dentro da empresa. Exato, a gente precisa primeiro entender quem já compra dentro quem já compra da minha empresa, qual que é o cliente que, por exemplo, ou traz mais faturamento, o cliente que dá menos dor de cabeça, ou compra com recorrência. Ou aquele cliente que você se dá bem, né? Que você tem uma relação amistosa, uma relação legal. Exato. Porque às vezes ele não representa um volume, mas em virtude do seu relacionamento, a venda ela flui de forma tão rápida que se você tiver mais 10, 15 ou 20, você já consegue aumentar, aliás, você já consegue diminuir essa diferença do Pareto, 80-20. Exato. Por isso que cabe primeiro esse estudo dentro da carteira para você primeiro falar assim, bom, quem é meu perfil de cliente? E aí você começa a encontrar pontos em comum, né? Ou aquele cliente que traz mais faturamento, o cara que traz mais lucro, ou o cliente que compra sempre, ou que te indica mais. A gente costuma falar que o cliente ideal é aquele que você fala assim, bom, se todo mundo fosse igual a ele, Exato. eu tava no céu. Exatamente. Né? Acho que essa é a melhor técnica. Você que está nos assistindo, anota. Exato. É a melhor forma de você identificar. Exato. Tá, legal, identifiquei. E agora? Dentro da sua carteira, seleciona aí de 3 a 5 clientes para você fazer um estudo em cima deles. Eles estão ou na área central da cidade, ou eles estão na área industrial, todos eles são perfis de empresas que são pequenas empresas, ou todas elas são empresas do comércio. Ou segmento, né? Ou comércio, segmento, serviço, exato, indústria. exatamente. Se for uma indústria, se ela é de pequeno, médio, grande porte. Exatamente. Se eu vou falar, por exemplo, com o setor de TI, de marketing, isso tudo você consegue definir no perfil. Exatamente. Dentro desse estudo que você vai fazer na sua carteira de clientes, desses 3 ou 5 clientes que você selecionou, você vai começar a buscar esses pontos em comuns, né? Por exemplo, normalmente qual que é o departamento que é o decisor, quem que decide normalmente, se é o departamento de compras, ou se é o gerente, ou se é o próprio empresário, dono da empresa, para ficar mais fácil de, no momento que você for fazer uma nova prospecção, você focar em quem é perfil de cliente ideal. O que normalmente acontece são as empresas focando, demandando energia e esforço
só naquele cliente lá que ele é o mais legal, mas nem sempre ele é o que traz mais lucro, ele é o seu perfil de cliente ideal. Ou se não, cometendo um erro do tipo, vou atirar para todo lado. Exato, e isso é uma quebra de paradigma que a gente tem que tirar, né? Porque a primeira coisa, você não é obrigado a vender para todo mundo. Você é obrigado a vender para quem traz lucro, para quem não dá dor de cabeça para sua empresa, né? E aí quando você vai fazer qualquer tipo de ação, você tem que atingir quem realmente vai trazer lucro para sua empresa. Para você fazer isso, você precisa aprender a dizer não. Exato. Isso no começo, eu falo por experiência própria, dói muito, porque você quer atender todo mundo que vem até você ou que surge a oportunidade de você ir até o cliente. Exato. Só que a partir do momento que você fala não para alguém que não vai ter volume, que não vai ter lucro, que não vai ser um bom relacionamento, você abre espaço para buscar as pessoas, os profissionais, os clientes, que é de seu interesse de fato, que vai trazer tudo isso que eu comentei. Então assim, dica aqui, antes da gente partir para a próxima, aprenda a dizer não. Aprender a dizer não dói, mas vai ser muito lucrativo, muito satisfatório para você, profissional, e também para sua empresa. E é legal esse lance de dizer não, né? Porque normalmente a gente não consegue dizer não para pessoas que a gente tem um maior relacionamento. Exato. Só que normalmente sempre acaba dando problema. Sim, você quer fazer tudo. Você quer fazer tudo, exato, exato. Ele já não é o seu perfil de cliente, já vai fugir fora de tudo aquilo que você está planejado para sua empresa. Ou seja, alguma coisa errada normalmente é capaz de dar. Isso está muito relacionado a foco. O Steve Jobs tem uma frase muito icônica, não lembro ao certo como ela é, mas é o seguinte: ter foco é aprender a dizer não para as coisas que não são importantes para você bater uma meta e você começar a falar sim para aquilo que vai te trazer resultado. Isso. É mais ou menos assim, mas isso eu aprendi a duras penas e confesso que foi muito bom eu ter feito isso. Desafio você, de repente nos comentários, contar alguma história, alguma coisa que aconteceu com você e você, por falar não, você conseguiu se livrar de um problema ou atender outros clientes. Segundo, identifiquei o meu perfil de cliente ideal. Agora eu quero saber o seguinte: qual que é o melhor canal de prospecção? Para a gente saber qual que é o melhor canal de prospecção a utilizar, a primeira coisa que você tem que começar a medir. Certo. Né? O que muitas empresas não fazem é medir quais são as ações que dão resultado. E aí cabe uma dica de uma perguntinha simples, né? A partir do cliente que o cliente entrou em contato com a sua empresa, pergunte para ele: por onde você ficou sabendo da nossa empresa? Vamos imaginar que você está investindo, vamos lá, 2, 3, 5 mil reais, por exemplo, no Facebook. Aí você fala: nossa, eu estou investindo, minha empresa está bem posicionada, está gerando bastante leads e está dando... E você fala: cara, que legal. E aí começa a dar um movimento muito bacana na sua empresa, só que na hora que você começa a medir, você pergunta para o cara: por onde você ficou sabendo da minha empresa? Ah, é que eu passei aí na frente, toda vez eu passo aqui e agora eu tô resolvendo parar. E aí você descobre que talvez o que tá trazendo resultado para sua empresa não é o Facebook, mas é a fachada da sua empresa, que é um outro canal de prospecção. Perfeito. E aí o que você tem que fazer nesse momento? Acabar movimentando esse investimento para o canal que realmente traz resultado para a sua empresa, né? É interessante, aqui na agência, se você nos acompanha há um certo tempo, sabe que nós temos uma agência de marketing digital. E é comum, às vezes, eu escutar do cliente o seguinte: Leandro, o teu trabalho não está me trazendo resultado, não está me trazendo vendas. Eu falo: poxa, ok. Aí eu volto para a agência e começo a estudar isso. Quando eu vejo, quando eu vejo os números, eu consigo enxergar que sim, nós estamos dando resultado para ele, a meta de leads está sendo batida, o site está aumentando o tráfego orgânico ou pago, etc. E aí eu percebo que o vendedor, ele não consegue dar esse feedback esses leads estão vindo através de marketing digital, por exemplo, exato, para a liderança, para o diretor ou para o dono da empresa. O que acontece? O dono da empresa fica cego, ele não consegue tomar uma decisão. Às vezes o que ele tem que fazer é ainda aumentar o valor da verba de marketing digital para trazer ainda mais resultado. Então, eu concordo em gênero, número e grau. Você pode ter, por exemplo, prospecção ativa, passiva. Exato. Você pode ter, por exemplo, uma mídia offline, panfleto, outdoor. Mas se você não perguntar para o cliente, você sempre vai ter a sensação de que está rasgando dinheiro. Exato, exato. E aí, outro erro, a gente fala em canal de prospecção, é o empresário falar: cara, eu tô fazendo tudo. Aquele ponto assim, de quem não é visto não é lembrado. Fala: cara, pelo amor de Deus, investe em algo que realmente te dê resultado, porque dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. Né? Então, quando você faz você acaba mensurando qual que é o canal que realmente traz resultado. Vamos dar um exemplo. Poxa, você fez todo esse levantamento, trouxe leads, trouxe novos prospects para o seu cliente e ele tem a oportunidade de trabalhar ele corretamente para que ele converta isso em venda. E aí, como ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo,
Ele fala, bom, eu tenho que continuar fazendo tudo. Aí supondo que ele está investindo 15, 20 mil reais em marketing e você percebe que talvez somente o Facebook está trazendo resultado para ele. Aí o cara está na televisão, ele está no outdoor, ele está no panfleto. E aí o que ele faz? Ah, porque eu tenho que gastar tudo isso por mês. Imagina, pelo amor de Deus. Exato. Vamos ser justos com o dinheiro. Invista ele onde ele realmente vai trazer resultado. E para você que é dono de empresa, gestor, você tem que olhar o seguinte, os canais que mais trazem resultado para a empresa. Uma coisa que a gente fala muito em marketing digital é o CAC, custo de aquisição de cliente. Você tem que descobrir por canal de prospecção aquilo que te traz mais retorno. Exato. Certo? Dentro do canal de prospecção, você tem mais alguma dica? Sim, uma que poucas empresas utilizam, que é o canal de parceiro estratégico. Quem é um bom parceiro estratégico? É aquele que vende para o seu cliente, mas não é o seu concorrente. Né? Perfeito. Quando a gente faz uma parceria estratégica, principalmente nos dias de hoje, né, o que tem dado muito certo são os grupos de network. Sim, né? sim. Traz muitos resultados. Então hoje às vezes você fala, cara, eu tô tentando entrar naquela empresa, não tô conseguindo, a secretária tá me barrando, tá difícil eu conseguir falar com o decisor. E aí você conhece uma pessoa que conhece o decisor daquela empresa. E aí se a gente tem um relacionamento com ele, ele fala, cara, o dono daquela empresa é meu amigo. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um café e nós vamos lá junto. Legal. Ou seja, é o network trabalhando, é um parceiro estratégico trabalhando e realmente vai poder alavancar muito seus números através desse outro canal de prospecção, que é através das parcerias estratégicas e o network. Terceira, eu quero saber o seguinte, como é que o profissional de vendas ele pode se organizar para prospectar? Normalmente o vendedor ele sai para a rua para tudo quanto é lado. Aí ele vai numa empresa no centro da cidade, daqui a pouco ele vai no distrito industrial, aí ele volta no centro, daqui a pouco ele volta de novo no distrito. Você fala, cara, ele passa mais tempo no trajeto do que no próprio cliente. Então ele chega no final do dia com a sensação de que ele estava produtivo quando na verdade ele estava ocupado. Né? Ele era eficiente, mas não era eficaz. Exato, exatamente. Primeiro que a gente tem que, o primeiro ponto é assim, organizar dias de prospecção e dias de venda. Ótimo, né? Ótimo. Então, supondo que você trabalhe de segunda até sexta, então você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você tem 5 dias para trabalhar. Então que você defina um dia ou um período para fazer os agendamentos, defina aí que você vai, por exemplo, prospectar 2 dias na semana ou 3 dias na semana e você deixa somente o último dia para fechamento, né? Você tem uma vantagem que você termina a sexta-feira cheio de contrato, né? Isso aí. Onde as pessoas acabam parando de trabalhar na sexta-feira à tarde, você está lá assinando contrato e ganhando dinheiro, né? Então é muito legal. Então, organizar dias de prospecção e dias de venda. Isso é a primeira dica. A segunda dica dentro de organização é: faça a sua prospecção em formato caracol. Lembra da época do colégio, da faculdade, onde você recebe aquela rifa que você tem que vender? Você começa vendendo para quem? Pra mãe, pai, irmão, tia, vovó, e você vai abrindo automaticamente até você chegar no vizinho, leva um baita de um tempo. Sim. E o que a gente vê também muitas vezes é, o vendedor, ele tá numa determinada região, supondo que você tá aqui em São Paulo, você fala, cara, vou prospectar uma empresa lá na Bahia. Você fala, caramba, mas quantas oportunidades tem ali próximo a você e você quer sair daqui para ir lá em cima? Você fala, poxa, eu tenho vários clientes que são perfis de cliente ideal, que estão aqui ó, do meu lado, ao meu redor e eu posso prospectá-los, mas eu quero ir mais longe. Ou seja, você acaba ficando mais uma vez ocupado ao invés de produtivo. Então faça esse formato caracol, você vai ganhar em produtividade, vai ter um custo muito mais baixo, você vai conseguir atender muito mais clientes. Posso adicionar uma dica? Eu vejo os vendedores cometerem muito esse erro, que é não saber qualificar o prospect. Exato. Entendeu? Porque nem todo mundo pode ser seu cliente. Então, às vezes, ao invés de você gastar, porque aí não é investir, gastar uma hora e meia de conversa, de apresentação, para alguém que de repente não pode comprar o seu produto, ou que de repente não é a hora dele comprar o seu serviço, você precisa, no telefone, quando você estiver prospectando, ou se receber o lead por e-mail, quando você estiver conversando com ele, entender se ele tem um budget para fazer isso, um valor de investimento, se ele tem, por exemplo, a disposição para, de repente, comprar o produto ou tocar o projeto, e entender se ele está no momento de compra ou não. Para somar nesse vídeo, a gente tem um outro vídeo aqui no canal, falando justamente sobre como agendar uma visita. Você não tem que vender o seu produto, serviço, vender a empresa, tem que vender a visita, e para isso existem técnicas. Exato. Acho que vale a pena depois você conferir. Lê, próxima pergunta. Como vender mais na própria carteira através do mapa da oportunidade? A gente vê muitas empresas tentando trazer novos clientes, mas ele esquece que é muito mais caro você trazer novos do que parar de perder aqueles que já tem.
Perfeito. Né? Então é muito mais rápido, mais barato, mais lucrativo você trabalhar oportunidades dentro da própria carteira, principalmente com um mix de produtos. O cliente que está dentro da sua carteira, ele é um cliente que ele confia na sua empresa, ele já conhece a sua empresa, você já tem um relacionamento com ele. É um cliente que é fácil você visitar, é um cliente que se você ligar para ele para marcar para tomar um café, ele vai te receber porque ele já te conhece, correto? Agora vem a sacada, não adianta só você marcar a visita com ele, né? O que você vai fazer? Pega uma planilhinha do Excel, coisa simples de se fazer. Na parte superior da planilha, você coloca lá 1, 2, 3, 4, 5. Nas colunas. Nas colunas, onde os números eles vão representar como se fossem os seus produtos. Tá bom. Na coluna lateral, você coloca A, B, C, D, E, que essas letras significarão que elas serão os seus clientes, Tá onde bom. cada letra é um nome de um cliente. Entendi. O que nós vamos fazer? Eu tenho clientes e eu tenho produtos. Perfeito. O que eu preciso fazer agora é selecionar qual desses produtos eu já vendo para cada cliente. Perfeito. Quando eu fizer isso dentro da minha carteira, eu vou ter um mapa de oportunidades, ou seja, eu vou saber exatamente aquilo que eu não vendo para os meus clientes ainda. Nessa visita, eu tenho a oportunidade de oferecer aquilo que o meu cliente ainda não compra. Ó, eu vou adicionar 2 dicas aí dentro disso que você falou, né? Primeiro, é analisar sua carteira de clientes inativos. Sensacional. Eles já compraram, mas eles não compram mais hoje. Então você pode coletar várias informações. Primeiro, por que ele não compra mais? De quem ele está comprando hoje? E por que não começar a vender de novo para o seu cliente inativo? Claro. Já fiz isso em várias empresas em que eu passei e tive resultados muito expressivos. E a segunda dica é o seguinte: olhar para sua carteira morta. Né? O que é uma carteira morta? É aquelas oportunidades que você conversou com o cliente, que você apresentou uma proposta comercial, mas ele não fechou. Exato. Às vezes ele não fechou há 6 meses atrás por algum motivo. Ou ele não tinha verba, ou ele não podia comprar seu produto, ou o prazo de entrega não estava atendendo. Mas por que não você vender hoje para ele? Entendeu? E para ser sincero, eu já fiz vendas homéricas em cima da carteira da carteira morta. Exato. Porque, sim, vendas grandes, tipo, putz, ainda bem que você me ligou, eu fechei com o seu concorrente, eu estou insatisfeita, agora eu vou fechar com você. Isso é muito comum e extremamente lucrativo. Exato, e é muito legal essa dica, Lê, porque a gente vê muitos vendedores esquecerem daquele cliente só porque ele falou um não naquela vez. Sim. E entenda, ele não falou não para você, ele falou para o seu produto ou serviço naquele determinado momento. Então, Perfeito. ele realmente pode te receber futuramente. E lembre-se que a venda ela é um processo de relacionamento. Né? Claro, E que ele é constante. Da mesma forma como você tem um cliente que você acredita que ele é fiel a você, se você não fizer um pós-venda qualificado, o seu concorrente está ali ó, na cabeça dele o tempo inteiro. Uhum. E que se você der uma brecha, ele vai entrar lá para vender. Legal, show de bola. E assim, já partindo para o final, a gente falou bastante de visita, né? Sim. Eu queria saber, assim, 2 técnicas espetaculares pro vendedor, pro profissional de vendas que está nos assistindo, conseguir agendar uma visita de forma eficiente. Legal, essas 2 eu uso muito. Quem me conhece e acompanha sabe que eu uso muito essas 2 técnicas. Isso é importante frisar, tá? Tanto o Tisha quanto eu, a gente vende todo dia, O tempo inteiro. o tempo inteiro. E você também. Você tá na sua casa, sentado no sofá, quer assistir um filme, a sua mulher quer assistir a novela, você quer assistir o jogo, e por aí vai. Você tem que vender a ideia para ela, alguém vai sair ganhando. Nós estamos habituados a marcar reuniões assim. Leandro, como é que você tá? Tudo bem por aí? Viu? Tô passando na sua região aí. Você pode me receber amanhã? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Quando eu faço uma pergunta assim, eu dou oportunidade para ele falar sim ou não. E quem tem tempo hoje em dia para tomar café? A maioria dos clientes vai falar, cara, hoje eu tô ocupado, eu não consigo, nossa, amanhã eu não posso, tal. Certo. Ou seja, eu fiz ele pensar no sim ou no não. Então a primeira dica vai aí. Você não vai fazer uma pergunta se ele pode ou não pode. Você vai utilizar uma técnica que se chama técnica de 2 opções, também muito utilizada em fechamento de venda, Perfeito. né? Que ela deve ser utilizada na prospecção. Ou seja, Lê, como é que você tá? Tudo bem? Olha, eu tô na sua região aí amanhã. Você prefere que eu passe pra gente tomar um café de manhã ou à tarde? Perfeito. Primeira coisa, eu dei 2 opções de escolha para ele. Ele pode até virar para mim e falar, olha, amanhã eu não posso, eu estou ocupado. Sem problema, você prefere que eu passe depois de amanhã, de manhã ou à tarde? Perfeito. Eu jamais vou virar para ele e falar, e quando você pode? Eu sempre vou retomar a pergunta para mim, utilizando a técnica de 2 opções. Legal, consegui uma das opções. Ele fala, olha, pode passar então depois de amanhã, no período da tarde.
Aí agora vai uma dica muito legal, que é a técnica de hora quebrada. Se eu falar para você assim, Lê, olha, você prefere que eu passe aí a 1 ou às 2? Você vai achar que a reunião ela vai demorar quanto tempo? 1 hora. 1 hora. E aí, meu amigo, tomar um café de 1 hora hoje em dia, quem tem tempo, né? Então nós vamos utilizar uma técnica de hora quebrada, que é muito legal. Eu vou virar para você e falar, Lê, você prefere que eu passe aí à tarde, logo depois do almoço, ou mais pro finalzinho da tarde? Aí você vai escolher um período. Qual é? Logo depois do almoço. Logo depois do almoço. Aí vem a técnica. Você prefere as 15 para 1 ou 20 para as 2? Perfeito. Não é hora e 15 nem hora e 20. É 15 para 1 ou 20 para as 2. Perfeito. Na cabeça dele, a reunião vai demorar 20 minutos ou 15 ou minutos? 15 minutos. Então, o que a gente faz? Ele pensar que a reunião vai ser rápida. Você não está informando que a reunião vai ser rápida. Mas na cabeça dele, já vai ficar assim. Bom, eu acho que vai ser rapidinho, então prefiro que passe às 15 para 1. Ou seja, meu objetivo está marcado, reunião 15 para 1, eu tô lá. Perfeito. E um detalhe, ele pode falar assim, você não pode passar às 2h30? Se você tiver o seu horário na agenda disponível, sim, às 2h30 eu tô aí. O objetivo não é fazer ele aceitar 15 para horário ou 20 para horário, é você marcar a reunião. Perfeito. Então, uma vez que ele deu o horário, ok, Leandro, às 2h30 eu tô aí. Um abraço. Legal. Então essa é uma dica muito bacana. E o que vale lembrar assim, acompanhando essas dicas? Jamais atrase numa reunião. Perfeito. Antes de você visitar um cliente, pesquise sobre a empresa dele. Perfeito. Né? A gente vê muito vendedor chegando lá e fala, o que eu vou falar, o que agora, o que eu faço? Uhum. Ou seja, sai sem planejamento. Né? Uma técnica que eu uso muito é... Bom, isso não é uma técnica, é o seguinte, você tem que olhar o site do cliente, você tem que olhar as redes sociais dele. E principalmente, né, já que você sabe com quem você vai falar, olhar o perfil do LinkedIn dele. Sim, com certeza. Você vai identificar muitas oportunidades, até você pode se conectar com ele antes da reunião, mas eu gosto de, sempre que eu entrar para bater um papo, pedir para ele falar, me conta um pouco da sua empresa, da sua história. Sensacional. Porque eu já tenho algumas coisas gravadas e quando ele começa a falar, eu consigo encaixar assuntos, né, exemplos em comum. Sim. Isso já é uma técnica já puxando para PNL. Exato. Mas é legal você fazer o cliente falar, porque a maior parte dos clientes tem orgulho da empresa. Sim. Então ele vai falar com o peito cheio. E você vai ter aí ferramenta de sobra para estabelecer rapport, para saber qual que é o melhor momento de você abordar o produto, o valor do investimento, enfim. Você dá sequência na venda. Tá? E principalmente quando ele começa a contar sobre a história dele, você consegue identificar o perfil comportamental dele. Perfeito, é isso aí. E aí a sintonia ela acaba sendo muito mais eficaz. Com certeza, né? Legal. E aí, até essa é a matadora que muitos vendedores cometem esse erro aqui, que é muito legal. Toda vez que você vai numa visita, meu amigo, jamais pare na vaga da empresa do cliente. Aquela vaga é a vaga do cliente dele, exato, não a sua. Então, e aí, mesmo que o seu cliente fale assim, mas tinha vaga aqui na frente, por que você não parou aqui? E aí, uma forma de você ganhar credibilidade com o seu cliente, fala, olha, que essa vaga ela não é minha, essa vaga é do seu cliente. Perfeito. E eu respeito. Perfeito. Ó, vou somar uma dica agora com a experiência digital, tá? Quando você for prospectar um cliente, você está buscando opções de clientes dentro do Google, nunca, em hipótese alguma, clique no link patrocinado, que são as 4 primeiras opções ali onde está escrito anúncio em amarelo. Sensacional. Porque senão o seu cliente ele vai pagar para você acessar o site, mandar um e-mail ou pegar o telefone dele. A dica é, quero entrar em contato com essa empresa do anúncio. Ali embaixo tem o site deles. Porque o Google obriga a gente a inserir. Então abre uma nova aba e coloca o site dele e você acessa sem custo nenhum. O cliente vai agradecer. Exato. Sensacional, Lê. Legal. Partindo para o final, Tisha, como é que a nossa audiência, ele e ela que está nos assistindo, podem entrar em contato contigo? Pode entrar em contato pelo telefone nosso, né, que é o 014 99728 7791. É o telefone particular meu. Vai ser um prazer enorme WhatsApp? Receber mensagem. Tem WhatsApp também. Legal. Atender vocês aí com certeza. Se por acaso eu não atender num determinado momento, é porque eu estou numa reunião, mas com certeza eu vou retornar. Tem o nosso site, que é o www.igempresarial.com.br. E o meu e-mail, que é Tisha, com X, TIXA, @ibempresarial.com.br. E você?
Eu quero que você escreva nos comentários aqui desse vídeo ou no post aqui do blog quais são as suas técnicas de prospecção. O que você utiliza e que dá muito certo no seu mercado e o que você pode compartilhar e colaborar para a nossa comunidade. É só fazer um comentário, se tiver no YouTube dá aquele joinha, que isso com certeza ajuda muito os nossos vídeos, os nossos conteúdos a chegarem em mais pessoas, tá bom? Tisha, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, a casa tá aberta, você pode vir quando você quiser. Retornarei, com certeza. E eu tenho certeza que você tem muita ferramenta na mão para aumentar suas vendas em menos de 3 meses, eu digo. Mas com certeza, e se tiver dúvida para pôr alguma coisa em prática, tem meu telefone, tem e-mail, estou à disposição para poder te ajudar. Bora vender. Um forte abraço, boas vendas e sucesso. Sucesso. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.